Olá, seja bem-vindo ao podcast Acampa Santana Cast. Este movimento que nós vamos conversar hoje vai impactar a sua vida, porque nós vamos falar de fé, de comunidade e de acampamento, gente. E eu estou muito feliz e estou honrada em comandar este podcast aqui na presença do Padre Pedro, ele que é pároco lá na paróquia Santana e São Joaquim, também acompanhado do Marcos e da Cacilda, a nossa Cacá. Eles são os coordenadores do Acampa Santana Araraquara. Então, gente, muito bem-vindos. Bem-vindo, Padre Pedro. Muito obrigado, uma alegria poder estar com vocês, partilhar essa experiência muito legal que é o Acampa. Vale a pena você conhecer. Uau! Bem-vindo, Marcos, nesse primeiro podcast de muitos. Eu estou muito feliz, até emocionado, né? Porque é um sonho nosso, né? Nosso sonho mesmo é o acampamento, né? E ele está numa realidade, se transformando em algo tão grande que a gente fica até emocionado. Então, uma boa noite e obrigado por essa oportunidade. Ai, gente, vão ser muitas emoções. Bem-vinda, Cacá! Ai, se aqui assim, ó, eu tô arrepiando. Bem-vinda, Cacá! Obrigada. Que alegria poder estar aqui, vivendo esse momento, né? Eu falo que é o primeiro podcast, assim, que a gente tá participando, fora de acampamento, agora com o acampamento, e vai ser um bate-papo muito bacana. Com certeza, até porque, como eu falei no início, nós vamos falar de fé, né? De comunidade, de transformação. E é isso que o acampamento faz, né? Mas, Padre Pedro, que honra tê-lo aqui, viu? Nesse ambiente tão gostoso e que maravilhoso o senhor ter presenciado e compartilhado todo esse movimento. Mas antes, como é que o senhor começou? Qual que foi um pouquinho da trajetória do senhor nessa chamada aí do sacerdócio? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Muito bom. E, assim, eu tenho 33 anos de padre, já rodei bastante, né? E a vocação nasceu na juventude, uma vocação muito amadurecida, muito pensada, muito rezada, lógico, com muito medo, porque é uma vocação desafiadora, né? Sim. Mas fui com alegria, com uma vocação tardia. Eu entrei no seminário com 25 anos e fiz um caminho, né, com a igreja, com as comunidades. Já andei bastante, fiquei 18 anos aqui em Araraquara. Uau, né? Estive à frente de uma comunidade. Também andei por vários lugares, né? Borborema, São Carlos, muito bom. E aí experiência que não falta, né, pai? Isso mesmo, e vim aqui e conheci a Cacá, o Marcos, essa experiência legal, né? Esse brilho nos olhos que eles tinham quando falavam da Acampa. E aí, vamos juntos. Com certeza. Mas, gente, acho que vocês estão curiosos para saber essa questão. O que se acampa, né? Aliás, todo mundo fica curioso, né? E diga-se de passagem que eu participei do primeiro acampa, junto com o padre também, né, padre? Foi maravilhoso. Mas quem vai contar um pouquinho como é que surgiu essa ideia de trazer o Acampa Santana? Marcos ou Cacá, fiquem à vontade. Então, eu, né? Eu já participava em Marília do acampamento lá. E em Marília é muito forte o acampamento, né? Sim. Então, eu faço parte da equipe de Marília. E no terceiro acampamento, eu participei desde o primeiro, né? Fiz o primeiro, depois comecei a trabalhar. E no terceiro acampamento, o Marcos foi fazer, né, o acampamento. Lá em Marília. E aí ele viveu aquela experiência maravilhosa que você viveu também, que todos nós vivemos. E eu tive que mudar para Araraquara, porque a gente foi se casar, né? E acabei mudando para cá. E chegando aqui na cidade de Araraquara, isso aqui ficou no coração do Marcos, assim, né? Aquela coisa, nós precisamos trazer para cá, né? E eu, junto com ele, realmente a gente precisa trazer para a cidade de Araraquara.
E foi que nós começamos, assim, até a procurar uma paróquia, porque eu era nova aqui na cidade, não tinha uma paróquia, e a gente começou a sair meio que procurando um lugar, né, para poder... E quando... nessa procura, eu acho uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, é que a gente procurava a paróquia para perguntar, vocês ouviram falar do acampamento? Né? Vocês querem conhecer? Mas eu não tinha uma paróquia de fato, né? Então, Deus me mostrou assim, primeiro você tem que ter no seu lugar uma paróquia, né? E aí foi que aconteceu que eu fui convidada para participar da paróquia de Santana. Aí eu fui inserida no ministério na paróquia de Santana, que é o Ministério de Música. Depois o Marcos também foi, a gente começou a participar. E aí que isso depois foi abrindo aquele leque, foi onde tudo começou, assim. E aí foi onde o Padre Pedro abraçou a causa. Isso. Foi assim, Padre? O senhor Abraçou. abraçou a causa, loucura, loucura. Ele abraçou. Eu cheguei, né? Eu não estava na paróquia quando vocês foram para lá, eu acho que é isso, né? Se não me falha a memória. E eu cheguei e encontrei o Marcos com esse brilho nos olhos, com esse desejo de trazer a campa. E aí a gente foi começando a pensar, né? Tivemos várias dificuldades para a gente vencer, do lugar onde ia acontecer, de começar, porque todo começo ele é muito sofrido, muito penoso, né? Porque vai sofrer todas as consequências. E aí saiu a primeira campa. Foi maravilhoso, foi muito bom. Né? Eu tive a oportunidade de fazê-lo também. E o interessante, gente, é que padre também é campista. Igualzinho a mim, a você que vai participar, a Cacá, o Marcos, né, Marcos? Claro. Então, isso foi muito bacana. Tanto é que quando foi o primeiro, né, eu tive, a graça, falo que foi a graça de participar do primeiro, que eu vi o padre, eu falei, gente, o padre participando, né, que legal. Então, todos os padres podem participar também, Todos né? os padres. E devem. Isso mesmo, todos os padres são convidados a participar. Agora, Marcos, existem, como o padre falou, desafios, né? Sim. E você, com esse coração que não cabe, né? Não cabe dentro de Marcos. Então, o Marcos não é só da Cacá, não. O Marcos é de todo mundo. O Marcos é nosso. Que bom. Como é que existe? Eu sei que até hoje existem desafios, né? Mas cita alguns desafios do início, como o padre já citou, né? Do local, enfim. Como foi? Teve muita resistência? Conta um pouquinho sobre essas dores, né? Essas dificuldades, porque é importante, porque quando a gente vai ou quando alguém ouve, nem imagina, né, o que acontece. Como que faz para ter os bastidores. Os bastidores desse movimento maravilhoso, né? Olha, Edi, no início, a gente não tinha nada preparado, assim, né? Desde a parte financeira, né? Que é lógico que envolve custos também, né? Que a gente tinha que comprar muitas coisas, né? Algumas coisas nós tivemos que emprestar. E foi numa época que a gente, para você ter uma ideia, assim, ó, a primeira dificuldade de achar o local. Então nós saíamos fazendo de bicicleta com a ajuda de outros amigos nossos, né? Saía de bicicleta, andando por tudo quanto é canto, né? E até que a gente falou, não, vamos fazer na casa de Emaús. Mas a casa de Emaús, ela estava, não estava aberta, pronta para receber as pessoas ainda, né? Como era no acampamento, a gente falou, não, a gente vai usar pouca estrutura da casa de Emaús. Convencemos o padre que era o responsável pela aquela casa lá, né? E aí a gente, então vamos iniciar aqui. Aí nós compramos tudo, um caminhão de madeira, compramos muitas coisas assim e levamos para a casa de Emaús. Aí, menina, você não faz ideia, me vem a pandemia. Me veio a pandemia. E conversamos com a equipe de Marília, e Marília
todo mundo animado também, porque a gente ia, né? Não, nós vamos ajudar, nós vamos fazer a formação das pessoas, né? Para que vocês tenham esse início do acampamento em Eles Araraquara. vieram, né? Vieram para cá, conhecer a Casa de Irmãos, vieram conhecer os locais. E passamos alguns dias também lavando, né, amor? Lembra? Com VAP, e aquela unção, tudo, né? E quando foi para falar, não, agora vai sair o acampamento em Araraquara. Aí me vem a pandemia, não podia ter mais o encontro com as pessoas, né? A proximidade das pessoas, né? E aí falou, bom, agora vamos ter que aguardar, né? Então, para você ter uma ideia, assim, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, um caminhão de madeira foi perdido porque ela acabou apodrecendo nesses quase 2 anos e meio que ficou parada essa madeira, né? Sim. Mesmo que você cobre, faz algumas coisas assim, mas madeira, ela, né, não acaba umedecendo, né? Então, perdemos bastante coisa. E essa foi as dificuldades. Os desafios maiores foram esses. E tem também a questão, depois de formar a equipe. Nós éramos em 2, 3, depois passamos para 5, e assim, né, assim vai crescendo o acampamento. Porque o acampamento é as pessoas, né? Na verdade, o acampamento também é as pessoas, né? Entendi. Marcos, tudo tem desafio, né? Sim. Tudo tem desafio, mas é tão maravilhoso que vale tudo a pena, né? Tudo uma camada de doida. E o Padre Pedro apoia. Nós achamos essa bênção. Uma bênção, gente. Eu digo sempre, né? Até durante o acampa, quando a gente faz para Jesus, a gente não tem vergonha, a gente não tem chuva, não tem frio, não tem calor. Se a gente está fazendo para Jesus, a gente tem que fazer de coração e vamos embora. Com certeza. Eu me lembro de que quando a gente foi conversar com o Padre Pedro, que a gente a gente já tinha falado já com o Padre Charles no começo, né? Sim, lá sim. antes da pandemia, né? Já tinha o início ali também. Aí o Padre Charles acabou mudando de paróquia, aí o Padre Pedro, a gente foi conversar com o Padre Pedro, e aí a gente falou para ele, padre, a gente não tem assim um local, né? E ele, peraí, acho que eu conheço uma pessoa que vai dar certo. E já na hora já mandou uma mensagem pra pessoa, assim, sabe? E foi assim, uma coisa de Deus mesmo, assim, sabe? Que é o local de hoje. Que é o local de hoje, deu certo. Maravilhoso. Agora, Padre Pedro, qual é o papel do Acampa Santana para a comunidade no geral? Para Araraquara, né? Eu vou até mais longe, não só na comunidade, né? Mas para Araraquara, porque todas as paróquias podem e devem participar, né? Como que o senhor enxerga essa transformação dos participantes, dos campistas que a gente chama? Eu tenho uma definição para a Acampa, né, que às vezes me assusta, né? Eu digo assim, até escrevi, pensei refletindo um pouco, né? O Acampa é pura adrenalina. Calma, gente. Mas não tem que ficar ajoelhado rezando 24 horas? Eu achei que fosse isso. Mas é muito bom, né? Mexe com o coração, mexe com a cabeça, e aí é muito bom. Então, você pode... Assim, a importância disso para a comunidade como um todo, né? Exatamente. Eu penso que o Acampa é um movimento extremamente evangelizador, né? Ele provoca esse reencontro com Deus e esse reencontro consigo mesmo, né? Acho que uma das dinâmicas, por exemplo, de Santo Inácio de Loyola, do autoconhecimento, do encontro consigo mesmo, ele propõe os exercícios espirituais. O Acampa, ele tem uma dinâmica interna que provoca isso. Você refletir, você se deparar consigo mesmo e com seus limites e perceber quão grande é a graça de Deus na sua vida naquele momento, né?
faz Sim. você pensar, faz você rezar, né? Faz você chorar. Verdade. Rir, toma Não chuva, pode dizer. toma sol, toma vento. Pode dizer muita coisa. Não. A gente não explica o Acampa, né? A gente Viva seu vive, momento. A gente vive o Acampa. Olha que lindo, a gente vive o Acampa. Isso é maravilhoso. Agora, Marcos, todo mundo pode participar? Porque, claro, que é a partir da religião católica. Né? Certo. Mas a gente percebe que, se não for a maioria, um grande percentual são de todas as religiões, né? Sim. Comenta um pouquinho sobre isso, até para as pessoas saberem que não precisa ser só o católico para participar, né? Como é que... Explica um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Como o Padre Pedro acabou de dizer, o acampamento, ele vai levar a pessoa a ter o seu autoconhecimento, né? Sim. Então, não necessariamente tem que ser todos católicos ali, né? Então, nós temos acampamentos onde participam pessoas de várias outras religiões, de crenças, né? No nosso, nós já estamos indo para o terceiro Acampa Santana, né? Então, no nosso primeiro e segundo acampamento, nós tivemos pessoas, né, de outras religiões. Sim. E também de outras paróquias. Ah, que bom. E a gente sempre, a gente deixa assim, muito claro que a pessoa também, não é porque ele fez o acampamento que ele tem que sair da paróquia dele e depois ir para a paróquia de Santana. Sim. Né? Então ele pode permanecer na paróquia dele, né? Mas ele já vai ser um campista. Com Vai certeza. ser um campista. E como a gente tem, inclusive em Marília, várias paróquias, né, que já tem o acampamento, né? Então, a Catedral de São Bento está indo para o 10º acampamento. Uau. Né? E as outras paróquias, tem paróquia que está no primeiro, vai fazer o primeiro, tem paróquia que está no quarto, no quinto, né? Então, são várias. Então, o que é o bacana do acampamento? O que é legal? Que é algo que ele vai ramificando e daqui a pouco a gente vai ter Araraquara inteira. Que é? Assim seja. Que é o sonho da Cacá. O sonho da Cacá? E o meu sonho. Né? Ter uma Araraquara evangelizada através do acampamento. Nós estamos falando de acampamento. Quem não conhece ou não teve ninguém que falou, você tem que participar do acampamento, que a gente acaba, né? Porque não dá para explicar, né? Não tem explicação. Realmente é o céu na terra, né? Desce o céu na terra com muito amor, enfim. E como surgiu esse acampamento? Que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Porque a gente está falando de Marília, porque a Cacá veio a partir de Marília, né? Vocês conheceram-se, fizeram o acampamento lá, mas não iniciou em Marília, né? Só dá uma pincelada de onde veio esse acampamento. Aí vocês escolhem quem fala. Vocês vão me corrigindo. O acampamento ele teve o seu início através de Prado Flores, né? Ele foi um filósofo, né, padre? Um teólogo. Teólogo, né? E uma pessoa muito estudiosa e católica, né? E ele teve essa unção, né, de fazer algo diferente, né? E a partir daí o acampamento foi para os Estados Unidos. A princípio também muitas empresas faziam com os seus funcionários os acampamentos, né? Legal. Isso. E aí ele veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né? O acampamento em 2000, padre. Não me recordo agora. E aí, mas ele iniciou no Rio de Janeiro, certo? O primeiro acampamento foi no Rio de Janeiro. E dali ele ramificou também. Aí foi para Presidente Prudente, mais para essa região sul do Brasil. Então, Presidente Prudente,
E me ajuda aí, cara. Marília. Marília. Daqui foi para Cotia, né? E assim por diante. Não, é só para a gente entender porque o mundo corporativo, os empreendedores, né? E também participavam lá Sim. atrás. E eu acho muito interessante isso, né? Até por conta do meu trabalho, né? No dia a dia, que isso foi algo que me tocou muito quando eu soube da história, né? Porque se empresários se reuniam para participar, mesmo sendo um movimento religioso, independente da crença, eu acho isso muito válido. Então, todas as empresas estão convidadas também, né, Marcos? Tanto a participar, quanto participar, enfim, apoiar, tudo. Eu acho isso muito importante, né? Foi bom que você tocou nesse assunto, porque assim, o acampamento, ele tem um determinado custo, né, para ele acontecer. E nós temos vários patrocinadores, inclusive agradecer os patrocinadores aqui de Araraquara, né? Eu vou deixar depois na descrição, Isso. Né? Bem bacana. E assim, a partir deste ano, nós não temos assim como fornecer a vaga para muitos campistas, né? Mas algumas empresas que são patrocinadoras, né, a gente vai convidar, e se eles tiverem, né, a indicação de funcionários para participar, para nós vai ser uma alegria. Então é uma experiência que a gente vai fazer esse ano também, com esse convite, né? Sim. Não são muitas vagas, porque né, o foco mesmo é toda a comunidade, né? Uhum. Mas a gente vai ter essa possibilidade aí também de trazer algumas pessoas, né? Isso se esses patrocinadores tiverem, né, o interesse de estar participando com a gente. Com certeza. De estar participando e de participar. Muito bom. Bem, gente, e devido a tudo isso, porque nós estamos indo para o 3º Acampa Santana, né, aqui em Araraquara, e já vivenciamos outros, vocês muito mais. Eu tive a graça também de vivenciar lá em Marília, né, de servir lá em Marília, e, gente, confesso que eu nunca imaginei que eu fosse servir algum movimento. Então, olha, mas é impossível você não se envolver, né? E eu tenho o meu testemunho, mas existem muitos outros. Comenta um pouquinho sobre esses testemunhos. Inclusive, agora, né, nós estamos na Quaresma, tá todo mundo muito mais sensível. Eu acho que tá todo mundo buscando um pouquinho mais da espiritualidade. Eu não sei se eu estou sentindo isso das pessoas nesse momento. Então, acho que é o momento da gente trazer um pouquinho o que acontece com essas pessoas que vão lá, ou um ou outro. Podem ficar à vontade para dar algum exemplo, né? Viu, Edi? Eu vou dar o meu testemunho primeiro. Sim. Depois nós podemos citar mais alguns. Mas eu nasci numa família católica, né? Eu fui da Legião de Maria, eu participei da Jomic, aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Então, mas faltava alguma coisa, sabe? Então, desde criança, seguindo, eu ia às missas, né, aos finais de semana, tudo como deve ser. Fiz a primeira Eucaristia, né, minha crisma, né, tudo certinho. Só que, quando eu fiz o acampamento, eu ainda tinha algumas dúvidas, sabe? Sabe quando o católico que tem aquelas dúvidas, padre? Fica assim, mas será que tal coisa é assim mesmo? Será que isso é desse jeito, né? Então, no meu caso, eu tinha uma forte dúvida sobre orar em línguas, né? E eu consegui, assim, no meu acampamento, fazer uma oração maravilhosa em línguas, né? Que eu sentia a presença do Espírito Santo realmente em mim, né? E coisa que eu nunca tinha sentido. E aí isso foi tão forte, tão bonito, tão maravilhoso, que eu falei, não, as pessoas precisam conhecer. Então, a primeira coisa que a gente faz,
Meu filho precisa fazer o acampamento. A minha mãe precisa fazer o acampamento. Meus irmãos precisam fazer o acampamento. E a gente começa assim. E aí começa a falar para todo mundo, né, o que mudou, o que transformou sua vida. Antes de eu me casar com a Cacilda, eu passei um momento muito difícil na minha vida também. Né, todos nós temos os nossos pecados, os nossos problemas. Mas graças ao acampamento, eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente, transformada, procuro a Deus. Eu hoje sou catequista de adultos na paróquia, né? Levo o acampamento com o meu coração. Então eu falo assim, e o acampamento, ele tira pessoas dos vícios das drogas, né? Sim, tem muitos testemunhos, né? Sim, a gente tem momento em que determinados momentos durante o acampamento que a pessoa às vezes pega e fala assim, ó, tá aqui, eu não vou mais usar isso aqui. Às vezes estava na mochila. Sim. Né? Depoimentos fortíssimos de pessoas que às vezes pessoas casadas, né? Mas que estavam em outros relacionamentos fora do casamento e aí durante o acampamento a pessoa chegar para a própria esposa e contar a verdade do que estava acontecendo e pedir o perdão. Então, tem testemunhos fortíssimos, né, padre, nesse sentido. Então, é até difícil de falar. Inclusive de pensamentos de morte, pensamentos de tirar a vida, e a pessoa, depressão, angústia forte, e a pessoa vai para o acampamento, ela se transforma. Por isso que fala, né, que é o encontro com o Espírito Santo, para mim, com Mãe Maria, né, que eu sou apaixonada, e com a gente mesmo, né, Sim. Conosco mesmo. Isso, eu acredito que não tem nada a ver de virar santo, né, porque existe um tabu, não existe, padre? Porque as pessoas falam assim, eu vou ter que ir na igreja, vou virar santo, não vou poder fazer mais nada, eu não vou poder... Gente, é tão divertido. A gente se diverte tanto, né? Eu acho que santidade também significa coerência de vida. Não é o extraordinário, né? Sim. Ser santo não é ser extraordinário, é viver o evangelho. É encarnar o evangelho, a palavra de Jesus na sua vida. Então não é algo, né, vou começar a fazer milagre. Não. Santidade é viver coerentemente a sua vida com a sua fé, né? As duas caminhando juntas. Sim. Né? Então, esse mito de que santidade é algo extraordinário, né, é um conceito assim que muita gente pensa, porque na verdade talvez não queira viver isso, né? Existe dentro de nós, uma vez uma pregadora falava assim, que existe dentro do nosso inconsciente porões que não são evangelizados, né? Então a gente demonstra uma coisa e na prática muitas vezes a gente prefere a outra, né? Sim. É a incoerência. E muitas vezes também essa vergonha, entre aspas, porque as pessoas têm vergonha, né, de falar que é religioso. Muitos. Hoje eu tô vendo isso, né? Muito. Essa vergonha deixa essa pessoa de viver o extraordinário mesmo, né? A gente não precisa ser extraordinário, mas viver é só, olha, estando na campa. Estando na campa, gente. Assim embaixo. Não é? É verdade, então não tem como. Bom, e falamos tanto, agora a gente precisa convidar esse pessoal. Vai acontecer o terceiro, né, Cacá, Marcos. Aliás, gente, a Cacá, nossa, é uma musicista, né? É uma cantora. Meu Deus! Porque quando eu cheguei lá na Campa, isso eu posso contar, tá, gente? Eu vi essa mulher, né, andando pra lá e pra cá. E eu falei pra você um dia, eu falei, nossa, que mulher linda! Né? É verdade! Eu falei, que mulher linda, elegante. E não é? Aí eu falei... Eu não posso falar. Não posso falar. É cúmplice, não, pá?
Mas eu falei assim, gente, aí eu vi a Pri também, sabe? Né? Aí o Marcos, o AC, sabe? Porque a gente repara, não adianta, porque eu fui lá nu e cru. Eu fui lá assim, porque eu também estava num momento que eu precisava um encontro comigo mesma, e aí, e lógico que a gente repara, não tem como não reparar. Mas quando eu vi essas pessoas, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí essa mulher pega o microfone e começa a cantar. Eu falei, Senhor da glória! Gente, que maravilhoso que é todo esse movimento, não é? Então, deixa o convite, como é que faz para participar? Claro que a gente está deixando tudo aí nas nossas redes sociais. Quando vai acontecer esse acampa? E o que vocês esperam deste acampa? Porque o futuro nós já falamos, né? É a Araraquara inteira que a Cacá quer. Se a Cacá quer, Padre Pedro abençoa, o Marcos deseja e chora. Então vai acontecer. Mas desse terceiro acampa, Marcos? O terceiro acampa Santana, ele vai acontecer dos dias 10 ao dia 13 de julho. Né? Então, são 4 dias. No dia 10, os campistas, né, quem fizer a sua inscrição vai sair cedinho da paróquia de Santana. E aí não precisa se preocupar com nada, só a gente vai orientar a todos o que deve levar, o que deve fazer, como deve ser feito. Sim. Mas eu preciso comprar tal coisa? Não. Quando fizer a inscrição, vai ter uma equipe, né, que vai entrar em contato e vai orientar, e vai mostrar, e vai falar tudo o que é necessário. Sim. Então, não precisa se preocupar com isso. A gente tem uma pequena contribuição, né, um investimento que é feito, porque são 4 dias, são 7 refeições, né, então ficam, mesmo com os patrocínios que a gente consegue, mesmo assim, é um pouco difícil, a gente precisa dessa contribuição também. Nosso sonho é que um dia não precisemos mais, né? Sim. Mas é uma contribuição irrisória, né? Porque quando eu fiz, eu falei, meu Deus, Hotel 5 estrelas! Não dá spoiler. R$250? Não, 250, a gente pode falar que pode, ainda bem que no podcast pode. R$250 para tudo aquilo. Não, só a refeição, pronto, já ultrapassa isso, né? Assim, enfim. E as inscrições começam quando? As inscrições começam agora dia 1º de maio. Então, como você acabou de dizer, né, as informações vão estar todas, né, sendo divulgadas nas mídias, tudo. Tem também um link, né, que vai estar também sendo divulgado no Instagram, tudo mais. A pessoa, através de um QR Code, vai poder já entrar e fazer a sua inscrição. Vai poder fazer na secretaria da paróquia, né, padre, nos horários comercial, né, em que a secretaria está aberta. E é isso. A gente espera. Uma coisa também que é bom ficar claro aqui: quem fizer as inscrições primeiro serão as pessoas que estarão à frente para fazer o acampamento. Sim. É a partir dos 18 anos de idade e não tem limite. Mas a minha avó é viva, 104 anos. Essa minha avó vai querer fazer inscrição. Ai, que legal! Ela vai. A minha mãe já é campista, mas vamos imaginar que a minha avó queira fazer, não tem problema. Então, mas eu tenho uma determinada deficiência, né, física. Então, nós já tivemos pessoas cegas mesmo, que sem a visão. Sim, e que fizeram acampamento, né? Cadeirante, né? Então, não tem, assim... Grávida. Uma restrição grávida de 8 meses, 7 meses. Olha isso, isso é então, maravilhoso. Não tem... A única restrição mesmo é a idade a partir dos 18 anos de idade. Né? Para aqueles jovens que ainda não completaram seus 18 anos, não fiquem tristes. Existe acampamento também juvenil, tem o João, né, amor? E
por enquanto nós não temos ainda em Araraquara, né? Tá. Mas quem sabe aí num futuro não tão distante a gente consiga trazer também outro acampamento para os jovens também. Muito bom. Só falando ainda um pouquinho a respeito da inscrição no dia 1º, avisar que nós estamos com uma turma, com uma galera, mas que tá todo mundo ligado no 220, É verdade. indo para as paróquias com panfleto para poder convidar esse povo de Araraquara para fazer o acampamento. Nos Tá grupos muito de- lindo. Nos grupos de oração. Nos grupos de oração. nas Eu acho que missas. todas as paróquias deviam se unir e trazer uma turma da paróquia, né? De cada paróquia de Araraquara. É verdade, já pensou? Cada paróquia leva um pouquinho, né? Algumas pessoas, pelo menos. E os padres podem fazer também, né, padre? Isso mesmo. Acho que então. E interessante também, inclusive outras cidades próximas já estão nos procurando, padres de cidades próximas, né? Assim, a gente, lógico que a gente vai fazer, não tem nenhuma restrição. Se eu tiver, por exemplo, os 60, 70 primeiros que fizeram a inscrição, forem todos de Matão, vamos dar um exemplo assim, nós vamos fazer com o pessoal de Matão, entendeu? Sim. Então, é assim que funciona. Quem fez a inscrição primeiro vai ter a preferência da vaga, né? Exatamente. Muito bom. Padre Pedro, que conselho o senhor daria, então, para as pessoas os próximos participantes, para as pessoas participarem? Fique à vontade, dê o seu recado para a gente encerrar com chave de ouro esse primeiro podcast Acampa Santana Cast. Que legal, que legal. Eu acho que o primeiro conselho é esse. É você que está vendo, você que está nos ouvindo agora, participando conosco. Se você está afastado da igreja, volte para a sua paróquia, volte para a sua comunidade. Hoje a gente tem uma categoria, a palavra não seria esta, mas a paróquia do coração. Paróquia né? do coração. Exatamente. Tem gente que atravessa a cidade para ir numa outra igreja, porque gosta de lá, né? Sim. Que vive lá, ali é o chão deles. Sim. Então vá para a igreja em que você se sente amado, para a paróquia que você se sente amado. Se inscreva, corre para se inscrever para o terceiro Acampa, né? E se prepare para fazer a melhor experiência de Deus na sua vida. Uau! Força e coragem. Força e coragem. Bom, então, assim nós finalizamos esse primeiro Acampa Santana Cast. Maravilhoso, com essa presença maravilhosa. E se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, além de ter o terceiro, o quarto, o quinto, vários, Araraquara toda no Acampa Santana, nós teremos vários outros episódios do Acampa Santana Cast. Muito obrigada a todos. Curtam, compartilhem para todo mundo e uma salva de palmas para todo mundo. É isso aí.